Agora passaremos para a apresentação do professor Ramon Consenza, médico da Universidade Federal de Minas Gerais, formado em 1971, com mestrado e doutorado em morfologia pela UFMG, tem atuação na área de neurociências, com ênfase em neuroanatomia e neuropsicologia. Foi diretor do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade FUMEC. Na apresentação, meditação da atenção plena e a interação mente-cérebro na promoção da saúde. Muito obrigada, professor Ramon. Fique à vontade. Bom, eu queria agradecer aos organizadores do Congresso por essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouco, então, sobre a questão da meditação e outras interações mente-cérebro na promoção da saúde. Ok, aprendi. Inicialmente, é bom que a gente lembre, né, que o sistema nervoso tem uma plasticidade enorme. Ele está constantemente mudando na interação com o ambiente. Nesse momento, essa nossa interação está provocando alterações nos nossos cérebros, né? E vocês estão vendo aí um trabalho que mostra que a habilidade de malabarismos, por exemplo, né, provoca alterações em regiões do cérebro que estão relacionadas com a manipulação do espaço, né? Quer dizer, o sujeito que, à medida que ele está fazendo malabarismo, ele vai modificando o seu cérebro por causa dessa atividade. Uma coisa que, de certa forma, muita gente não sabe, é que não é só a atividade física que altera o cérebro. Um treinamento mental também pode alterar o cérebro. Vocês estão vendo aqui um trabalho até mais antigo, na década de 90. Né? Vejam que eles pediram para os sujeitos tocarem uma melodia num teclado colocado em cima de uma mesa e observavam que depois de algum tempo, pouco tempo, né, se alterava a representação dos dedos no córtex cerebral. Você sabe que cada dedo está representado no córtex cerebral, né? Mas acontece que tinha um segundo grupo de indivíduos que colocava a mão em cima de uma mesa, num teclado que estava desenhado apenas. E o sujeito, então, agora imaginava que estava tocando a mesma melodia. E o que eles observavam é que esse imaginar que estava movimentando os dedos não eram movimentados, provocava a mesma alteração no córtex cerebral. Ou seja, um treino mental altera o cérebro de uma maneira semelhante a que é feita por um treinamento físico, né? E observa aqui que tem um grupo controle que simplesmente colocava a mão, ficava pensando em outras coisas e não tinha alteração nenhuma, né? Então, uma estimulação mental, um treinamento mental altera o nosso cérebro. E um exemplo mais estudado, provavelmente, de alteração mental, ou melhor, de um treinamento mental alteração do cérebro, é exatamente a meditação, né? E a meditação, se vocês tirarem toda a parte esotérica, né, no final das contas, a meditação é um treinamento da atenção voluntária, né? Existem muitos tipos de meditação, né, com milhares de anos, algumas, mas todas elas têm em comum essa questão. O meditador está treinando a sua atenção voluntária. E a meditação, o tipo de meditação que tem sido mais estudado ultimamente é a meditação da atenção plena, também chamada de mindfulness. E o conceito de mindfulness mais usado seria esse aí, né? É a consciência do momento presente, quando nós fixamos a atenção voluntária nesse momento presente e procuramos não julgar o que está passando na nossa mente, né? Esse conceito, que está aí no quadro, é o proposto pelo Jon Kabat-Zinn, que é um professor americano que começou toda essa onda de mindfulness nos últimos anos. Então, como é que a gente consegue ficar prestando atenção no momento presente? A maneira mais comum, pelo menos, é exatamente através da meditação. E na meditação de atenção plena, frequentemente, a gente presta atenção na respiração. E prestando atenção na respiração, a gente vai treinando a nossa capacidade de atenção. É interessante que a atenção voluntária é difícil da gente manter, né? Eu estou falando aqui já há alguns minutos, vocês provavelmente prestaram atenção um pouco no que eu estava falando, eu espero,
né? Mas, em alguns momentos, vocês tiveram a sua atenção desviada para outra coisa, né? Um planejamento, alguma coisa que vocês se lembram. Quer dizer, é muito difícil manter a atenção voluntária. E, quando nós estamos meditando, isso não muda, né? Então, durante a meditação, existem ciclos em que a gente mantém o foco, de repente a gente divaga, ele descobre que está divagando, aí refoca e mantém o foco novamente. E as pesquisas, inclusive com neuroimagem, mostram que cada uma dessas fases, eles envolvem circuitos neurais diferentes, né? Por exemplo, a divagação ela é sustentada por uma série de estruturas aqui na face medial do hemisfério, né? Córtex pré-frontal medial, giro do cíngulo, pré-cúneos, que constitui inclusive um circuito, nós vamos falar muito deles, que é o circuito cerebral de modo padrão, né? Quando nós divagamos, né? Bom, divagamos é essa. Quando nós tomamos consciência de que estamos divagando, outras regiões cerebrais, como o giro do cíngulo, estão envolvidos. Aí nós refocamos, usando outros circuitos, que não vem ao caso aqui no momento, e mantemos o foco, né? Como a ideia é treinar a atenção voluntária, né? Nós procuramos manter o foco cada vez mais. E é exatamente isso que acontece. Quer dizer, esses ciclos, na verdade, nós estamos treinando o nosso cérebro para manter a atenção voluntária. E depois de algum tempo, à medida que nós vamos adquirindo mais prática na meditação, nós conseguimos ficar cada vez mais tempo com foco, no caso na respiração ou qualquer outro objeto que a gente tenha escolhido, e menos tempo na divagação. Ou seja, nós conseguimos realmente ficar mais presentes, né, por mais tempo no nosso cotidiano, né? O fato é que hoje nós sabemos que realmente esse tipo de exercício provocado pela meditação modifica o cérebro. Esse trabalho aqui foi publicado na Nature Reviews Neuroscience, uma das revistas científicas mais prestigiosas que tem, há 2 anos, né? E esses autores reviram toda a literatura e mostram aqui quais as áreas cerebrais que geralmente estão mais alteradas pela meditação. Vejam que o córtex pré-frontal medial, o giro do cíngulo, a ínsula, né? Mas também o corpo estriado e também a amígdala, né? Então, o que se observa é que depois de algum tempo meditando, o córtex pré-frontal, por exemplo, está mais espesso, ou seja, houve uma reorganização daquela região, né? E é interessante que nós vamos voltar a falar sobre isso, né? A amígdala ela sofre uma diminuição da sua estrutura. Nós vamos voltar a falar sobre isso. Mas então, a meditação é um tipo de treinamento mental que realmente altera a estrutura cerebral e, consequentemente, o funcionamento do nosso cérebro. Agora, o que muda? Se nós pudermos resumir numa palavra, basicamente muda a nossa capacidade de autorregulação. Com a meditação, nós conseguimos regular melhor os nossos objetivos, o nosso comportamento, a nossa atenção, a nossa memória, né? E essa capacidade de autorregulação, então, ela é aumentada basicamente pelo controle da atenção, regulação emocional e alteração da autopercepção, né? Vejam que a regulação emocional é particularmente importante porque é uma redução muito grande do estresse, né? Então, em resumo, é isso. A meditação aumenta a autorregulação através desses 3 mecanismos. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, né? A questão da atenção, por exemplo. Esse trabalho, publicado em 2014, é um dos muitos trabalhos que mostra exatamente isso. Com 20 minutos de meditação por dia, durante 5 dias, os autores já observaram que o circuito cerebral que mantém o foco, ele já está alterado significativamente nos meditadores. Então, aumenta a capacidade de atenção voluntária, aumenta a nossa capacidade de memória operacional. E esses mesmos autores, depois, utilizando neuroimagem, mostraram que a substância branca que sai do córtex pré-frontal medial e do giro do cíngulo aumenta também de espessura, né, mostrando que houve realmente uma reorganização e que não é apenas localizada no córtex, mas também vai alterar os circuitos que ligam essas regiões a outras regiões cerebrais, né? Então, eu posso dizer para vocês que a meditação de atenção plena, mas provavelmente também outros tipos de meditação, elas são uma maneira muito eficiente de mudar
os circuitos que lidam com o que nós chamamos de atenção executiva. E essa atenção executiva, que é a atenção que nós somos capazes de manter o foco, né, num determinado objetivo, ela é a base da nossa autorregulação. Quer dizer, é através dessa atenção voltada para dentro, para o nosso espaço mental, que nós conseguimos, por exemplo, regular as nossas emoções, a nossa cognição, a nossa motivação e assim por diante. Né? Com relação à regulação emocional, né, nós sabemos que a meditação geralmente leva o meditador a ter uma menor reatividade emocional. As emoções não são mais agora tão intensas. O meditador consegue perceber melhor as suas emoções e regulá-las de uma maneira mais eficiente. E observem o que acontece com o córtex pré-frontal medial, né, à medida que nós vamos medir, não só o córtex pré-frontal medial, mas outras regiões do córtex pré-frontal também. À medida que nós vamos meditando, nós observamos um aumento da atividade dessas regiões. E, paralelamente, ocorre uma diminuição da atividade da amígdala. Vocês sabem que a amígdala é exatamente a região cerebral responsável pelo desencadeamento das respostas emocionais. Né? Então, nós podemos dizer que, à medida que nós vamos meditando, nós aumentamos o controle inibitório do córtex pré-frontal sobre a amígdala. E isso leva a uma diminuição da reatividade emocional, leva a uma enorme diminuição do estresse do dia a dia. Né? Então, a meditação é uma das melhores maneiras que nós temos para promover a regulação emocional. Um outro aspecto ainda com relação à meditação é que ela altera a estrutura da ínsula. E nós sabemos que a ínsula é uma região do nosso córtex que é responsável pela interocepção consciente. É através dela que nós percebemos melhor o nosso corpo, inclusive as respostas emocionais. Vejam aqui, nós estamos mostrando aqui a amígdala, né? E a amígdala está aqui, ela desencadeia as respostas periféricas emocionais. E agora nós percebemos essas respostas através da ínsula, que está aqui. Né? Então, o meditador ele consegue perceber melhor uma emoção ainda antes dela se instalar. E, com isso, ele aumenta a sua capacidade de controle emocional. Uma coisa muito interessante é que a ínsula ela nos ajuda não só a perceber as nossas próprias emoções, mas também as emoções dos outros. E isso leva a um aumento da capacidade de empatia. Né? Nós sabemos, inclusive, que lesões na ínsula muitas vezes alteram a capacidade de manifestar a empatia. Então, essas alterações provocadas na ínsula também aumenta a consciência corporal e isso aumenta a nossa capacidade de regulação emocional e da nossa capacidade de empatia. Finalmente, a mudança da autopercepção. Nós sabemos que a região do cérebro mais envolvida com a nossa autopercepção, como é que nós nos percebemos e como nós percebemos a nossa interação com o mundo e com as outras pessoas, elas dependem muito do funcionamento dessa região do cérebro, que é exatamente o córtex pré-frontal medial. E também um pouco aqui do giro do cíngulo. E essa é uma das áreas mais afetadas pela meditação. Com a meditação, nós conseguimos uma espécie de descentramento. Nós somos capazes agora de observar o aparecimento e o desaparecimento dos nossos pensamentos e conseguimos agora não ficar tão apegados aos nossos pensamentos. E isso traz uma maior capacidade também de autorregulação. Vejam que essas mudanças ocorrem exatamente nesse circuito de modo padrão do cérebro, ou Brain's Default Network, em que essas duas regiões aqui são uma área nodal. Nós vamos voltar a falar sobre isso. Muito bem, então a meditação de atenção plena tem sido usada hoje, inclusive em ambientes terapêuticos. Né? Nós sabemos que elas podem ser usadas no controle, no tratamento da ansiedade, depressão, a hiperatividade, transtorno obsessivo compulsivo, etc, etc, etc. Mas também na hipertensão, na dor crônica, nos transtornos de alimentação. E uma coisa muito interessante é que esses circuitos que são fortificados pela meditação, são circuitos da região pré-frontal, são circuitos que geralmente tendem a começar a funcionar mal à medida que nós envelhecemos.
E a meditação, reforçando esses circuitos, ela permite a permanência das nossas funções cognitivas por mais tempo. E a meditação de atenção plena, então, tem sido usada, inclusive, na prevenção das demências. Existem atualmente vários programas, né, como, por exemplo, o Mindfulness Based Stress Reduction, que foi o primeiro, mas depois o Mindfulness Based Cognitive Therapy e assim por diante. Eles já estão em uso nos Estados Unidos, no Canadá, na França, durante muito tempo, e já existem muitos trabalhos, então, mostrando que eles realmente são efetivos no controle ou na ajuda no tratamento de todos desses problemas nosológicos, né? Então, a meditação de atenção plena é uma coisa realmente interessante de trazer para a área da saúde. E eu diria que, para o profissional da saúde, a meditação de atenção plena tem duas aplicações que são muito interessantes e que são essenciais. A primeira é que ela reduz muito o estresse. E os profissionais de saúde são muito submetidos ao estresse no dia a dia. Então, isso melhora, diminui o estresse. E o segundo efeito é que exatamente a meditação ela aumenta a capacidade de empatia, da capacidade de compaixão. E isso é extremamente importante no relacionamento terapeuta-paciente, ou mesmo no relacionamento entre os membros de um grupo terapêutico, né? Então, a meditação de atenção plena é muito recomendável para se trazer para o ambiente médico e do tratamento de saúde de uma maneira geral.